وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد, depois de agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala devido a esta bênção dada que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para sermos melhor umma de entre todos os ummas que existem. E agradecemos a Bíblia Muhammad sallallahu alaihi wa sallam por nos ensinar o Islam, uma religião de verdade, uma religião cuja toda pessoa que segue nunca se perde no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala, como é sabido na maioria das vezes, quando é Yawm al-Jum'ah, todo muçulmano espera ouvir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e conselho da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inshallah ta'ala, em curto tempo hoje, vamos falar sobre um tema cuja os ulamai dizem este tema é mais de todos os temas, tal igual o Qur'an é Kitab. O nosso conselho hoje, inshallah, vamos falar sobre a sabr, a paciência. A sabr é um tema muito importante para todo aquele que é muçulmano. Os ulamás dividem a paciência, o sabr, em três partes. A primeira parte é a sabr ala ta'atillah, ter paciência na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala. Os árabes dizem a sabr, thalathat anwa'. O muçulmano deve ter paciência tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala orientou como obrigação para que essa pessoa possa fazer. É difícil alguém fazer salat 5 orações todos os dias. O muçulmano deve pacientar as 5 orações que vai fazer todos os dias. É difícil alguém acordar às 2 horas para fazer tahajjud. Então o muçulmano deve ter paciência em fazer salat nesse preciso momento. É difícil alguém acordar às 3 horas para preparar e fazer fajr. Tudo isso que estamos a contar é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório para o muçulmano fazer. Allah subhanahu wa ta'ala orientou para que o homem, o muçulmano, tenha paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório. E o segundo tipo de paciência é o sabr al-maharimillah. O muçulmano ter paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram, tornou ilícito. O muçulmano deve ter paciência quando vê algo que é proibido, que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. É difícil num mundo como hoje, em que a maioria das pessoas está mergulhada no pecado, você se abster, você se distanciar de máximo. É preciso o muçulmano pacientar. Ver uma mulher, só bastou você saber que Allah subhanahu wa ta'ala tornou o zina haram e você não mexer essa mulher. É difícil você ter paciência, mas é preciso alguém que tenha paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Por exemplo, é necessariamente você ter paciência no momento de aflição, no momento em que você vai ter problema, vai ter carência. E Allah, você te orienta a ter paciência na carência. E outro tipo de paciência é ter paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para o ser humano. Falece seu filho, e você deve ter paciência por falecer seu filho. Ou hoje falece a sua esposa, você tem que ter paciência por falecer a sua esposa. Normalmente a paciência divide-se em 3 partes, que é a paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório para o ser humano fazer, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala orientou para você fazer. Tem que ter paciência sobre para praticar salat, sobre para fazer zakat, sobre para fazer somo, sobre para fazer tudo aquilo que é ibadat.
E também tem que ter paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Num mundo como hoje, você deve ter paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Enquanto melhor que seus amigos vão levar dinheiro no banco, e você tem que pacientar não ir levar dinheiro no banco. Enquanto a maioria dos seus amigos fazem zina, você tem que pacientar não ir praticar zina. Enquanto a maioria dos seus amigos vão fazer shirk, você tem que abandonar a atitude de shirk. Tem que pacientar não ir fazer shirk. Este tipo de paciência é a base do Islã. E por último, tem que pacientar quando te acontece qualquer coisa, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para você. Morre o seu filho, desaparece seu dinheiro, o risco que você tinha desaparece, o emprego que você tinha desaparece. Então tem que ter paciência no Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أمر الله تعالى بالصبر على ذلك كله. E é obrigatório, Allah subhanahu wa ta'ala orientou para todos os muçulmanos terem paciência em tudo isso que nós contamos aqui atrás. Seja na obediência, seja na proibição, seja no destino de Allah subhanahu wa ta'ala, o muçulmano deve ter paciência. É daí que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru. Ó vocês que querem Allah subhanahu wa ta'ala, vocês que aceitam o Yawm al-Qiyamah, vocês que acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala irá pagar aqueles que fazem ibada, irá prejudicar, irá punir aqueles que não fazem ibada. Ya ayyuhalladhina amanu, idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Aquelas pessoas cuja Allah subhanahu wa ta'ala cita no Corão, quando são recitados os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, a sua fé aumenta. São esses chamados aqui, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah diz, Ya ayyuhalladhina amanu, ou vocês que creem Allah subhanahu wa ta'ala, que aceitam o dia de juízo final, isbiru, tenham a paciência. Waswabiru, permaneçam permanentemente na paciência. Cada vez mais continuem a ter paciência, a serem tolerantes perante Allah subhanahu wa ta'ala. O muçulmano é orientado a ter paciência. E esse tema, como eu estava a dizer aqui no início, é a mãe de todos os temas. O muçulmano deve ter paciência. Se não tem paciência, facilmente vai cair naquilo que é haram, que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Ou vai deixar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhe orientou para fazer. Ou vai agradecer mal quando um musiba lhe atinge. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: isbiru, tenham paciência. Waswabiru, e permaneçam nesta atitude de pacientar tudo que vai vos afligir. Num outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo: irá vos testar, irá vos colocar numa balança, bishay'in, em vários aspectos, min al-khawf. Allah irá vos colocar teste a partir do medo, temerem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala desejará. Passou aqui um passado muito recente em que todos nós tínhamos medo de entrar na mesquita. E a maioria das pessoas, com esse teste de Allah subhanahu wa ta'ala, devido ao coronavírus, a maioria abandonaram o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Era só um pequeno teste, só o medo. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: wal-ju'i, e a fome. Allah subhanahu wa ta'ala irá vos colocar numa miséria, numa fome em que a maioria das pessoas hoje abandonam rezar, abandonam salar e dizem: eu estou muito ocupado, você está vendo que a vida está muito difícil e estou a procurar rizq. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. E Allah subhanahu wa ta'ala irá vos colocar no teste, na prova, aquela pessoa que era rica, baixar aquela sua economia. Era alguém andava com 200, 300 mil e baixar só estar a andar com 5 ou 10 mil. Então, você muçulmano deve ter em mente que Allah subhanahu wa ta'ala não vai te deixar só. Para entrar no paraíso dele, é preciso você passar numa prova. E essas provas, a maioria dos muçulmanos chumbam. A maioria dos muçulmanos perdem a sua crença. Pelo medo, abandonam a oração. Pela fome, deixam de rezar. Pelo emprego que ele perdeu, deixa de rezar. Até morrer vossos adquiridos no mundo. Como diz a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no hadith diz: não há nenhum outro pagamento perante Allah subhanahu wa ta'ala para aquele muçulmano cuja morre o seu adquirido aqui no mundo. Tenha paciência, não fala outras coisas, não vai praticar shirk, não comete outro tipo de pecado, vai ter paciência perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não há outro pagamento que não seja para isso.
Tudo isso o muçulmano é orientado em pacientar, em ter sobre, a partir daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz. Wastamara. E cultivar, não produzir. Hoje em dia, a maioria das pessoas capinam e não produzem. E os outros caem no barco. Vão fazer shirk. Cultivou, não produziu. Vai culpar o vizinho. É o vizinho que fez shirk para mim. Tudo isso é texto de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah orienta para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: "Wabashir as-sabirin", dê boas novas ao paraíso que tenha paciência perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te testou com medo, você passou. Te testou com a fome, você passou. Morreu seu filho, você pacientou. Você tinha seus bens, já desapareceram, pacientou perante Allah subhanahu wa ta'ala. Cultivou, não produziu, já pacientou perante Allah subhanahu wa ta'ala. Wabashir as-sabirin. Espera ganhar perante Allah subhanahu wa ta'ala. É daí que Allah subhanahu wa ta'ala incentiva o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para fazer chegar que todo aquele que perde o seu antequerido aqui no mundo, com a fé de que isso aqui provém de Allah subhanahu wa ta'ala, não existe outro lugar que sai isto que não seja no Allah subhanahu wa ta'ala. E depois de esta pessoa pacientar, não alegar outras coisas, de que é o fulano que feitiçou meu filho, é o fulano que fez aquilo. Não há outro pagamento no Allah que não seja Jannah, que não seja o paraíso. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala nos incentiva a ter paciência, a sermos tolerantes perante aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos testar no dia após dia. Não é possível adquirir Jannah a não que seja você passe num exame, numa prova que Allah subhanahu wa ta'ala vai te colocar para provar. E hoje em dia, wallahi, meus irmãos, a maioria de nós caímos no erro. Caímos nesses textos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, num outro versículo, diz: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدُونَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Allah irá vos colocar no texto, não vai deixar vos testar, vos examinar, até que Allah subhanahu wa ta'ala venha comprovar através de vós quem se esforça para manter a sua religião no caminho, quem está em pé de qualidade para não cair para um máfia, وَالصَّابِرِينَ, e quem tem a paciência. É preciso você se esforçar, manter o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. A maioria de hoje as pessoas estão a adquirir bens ilícitos, haram. A maioria das pessoas hoje foge do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantos jovens hoje estamos a perder vão se agremiar num grupo de Al-Shabaab só porque não têm a paciência, porque estão a fugir à fome, porque ficaram um ano desempregados e vão se aliar lá pensando que é questão de religião enquanto não é. E Allah subhanahu wa ta'ala é este que está nos dizer: não vai parar de vos testar, vos examinar, até que acha quem vai vencer, quem é al-mujahidun, quem faz ijtihad de manter o seu Islã em pé. Ver aqui mulheres até que colocam silicone para atrair o cliente. Mulheres que andam nuas pela estrada. Hoje em dia todas as mulheres estão nuas na maioria. Isso é teste para você, para provar quem vai suportar. Ver silicone aqui atrás, Allah irá vos testar nisso. Hoje em dia, são muitas pessoas que estão mergulhadas no pecado, a forma de arranjar dinheiro. E você, pobre, está a ver esses caminhos. Outros vendem haxixe, outros estão lá a pedir dinheiro no banco, outras pessoas vão fazer shirk. E você, pobre, coitado, com seus 5.000 meticais, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Não vai se mergulhar no pecado como as outras pessoas. Por isso nós falamos aqui no início que este tema é mais de todos os temas, cuja você não terá paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, ala ta'atillah, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse para você lhe obedecer, não vai conseguir fazer 5 orações por dia, não vai conseguir fazer zakah. Tudo isso precisa de sobra. E é difícil, num tempo como esse que nós estamos, você pacientar, mas o pecado te procura, os seus amigos, a sua família, os seus conhecidos, todos esses vêm com maço na sua frente. Então precisa você ter a paciência, não se mergulhar. No outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah. Allah está a chamar aqui mais uma vez aquelas pessoas que creem a Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'a-sabirin. Saibam que Allah subhanahu wa ta'ala sempre está com as pessoas que têm a paciência perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nenhum dia abandona aquela pessoa que tem paciência. Por isso, no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar as pessoas que têm a paciência no dia de Qiyamah sem juízo de conta.
Wallahi, aquela pessoa que tem paciência são as primeiras pessoas a entrarem no paraíso, sem serem julgados, nem sentirem nenhum castigo. A paciência é a base do Islã. Se você não pacienta, saiba lá que você muitas das vezes vai cair. Hoje em dia, para casar, você precisa ter paciência. Hoje em dia, para você fazer negócio, precisa ter paciência. É com a paciência que o seu Islã vai manter no lugar. E se não tens a paciência, vais ver em curto tempo você a cair. Porque são muitos seus colegas que ao vir assinar documento para irem pedir juros no banco. E você não vai suportar. Enquanto o seu colega, com o mesmo nível, com a mesma categoria, está a comprar um carro, está a comprar um D40, está a comprar um Mark II. E você não vai aguentar. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبِلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدُونَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Allah irá vos testar até que Allah subhanahu wa ta'ala tenha certeza entre vós quem faz esforço para manter a sua religião em pé. Quem entre vós continua a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Quem entre vós tem a paciência perante Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia a maioria das pessoas caem, perdem o seu Islã só por causa de não ter a paciência. Quer fortificar sempre com shirk. Quer procurar rizq num lugar haram. Tudo é falta de paciência. Um hadith da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Ajab al-amr al-mu'min. É admirável o que acontece com o muçulmano. Inna amruhu kulluhu lahu khair. Na verdade, tudo o que acontece para o muçulmano é normal. Este hadith é um hadith que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam explica tudo relacionado com a paciência. Ele disse o que acontece com o mu'min, com o crente. Inna amruhu kulluhu lahu khair. Na verdade, tudo que acontece para o muçulmano, para ele é normal. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. E isso não acontece para nenhuma outra pessoa que não seja só mu'min. E a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: إِنْ أَصَابَتْهُمْ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Quando lhe atinge uma coisa benigna, uma coisa boa, quando consegue emprego, shakara, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ خَيْرًا لَهُ. Isso torna algo normal, bom para ele. Fica melhor para ele. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. E quando lhe atinge, lhe aflige um mal, pacienta e fica melhor para ele. Lhe atingiu um problema, para ele vai pacientar, vai ter sobre perante Allah subhanahu wa ta'ala. E esse tipo de característica só é possível acontecer naquelas pessoas que creem Allah subhanahu wa ta'ala. Só no mu'min. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, no Surah Al-Ma'arij, caracteriza isso. Quando ele disse: Innal insana khulqa halu'a. Na verdade, o ser humano foi feito impaciente, intolerante e ingrato. O ser humano foi feito ingrato, foi feito impaciente, não agradece. إذا مسه الشر جزوعا. Quando lhe atinge um mal, jazua, fica aflito, reclama. Epa, se eu fosse rico, eu estaria a dar caridade na mesquita. Quando é pobre, começa a defamar os ricos. Mas já hoje em dia os ricos não fazem nada. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Mas no dia que ele vai ter essa riqueza que estava a falar, manu'a, é avarento. Quando não tinha, vai me ouvir a dizer: o dia que eu tiver carro, não estarei a deixar ninguém no caminho. No dia que Allah subhanahu wa ta'ala lhe dar carro, não vai carregar e vai insultar pessoas pela estrada. Esse é o ser humano. Foi feito impaciente, intolerante. Foi feito ingrato. Illa al-musallin. Somente aqueles que creem Allah subhanahu wa ta'ala, al-musallin, aqueles que praticam a oração, الذين هم على صلاتهم دائمون. Aquelas pessoas que são permanentes nas suas orações, que não rezam hoje às 12 de Jumá, não vão rezar até outro Jumá, não. Os permanentes 5 orações todos os dias. Ila al-musallin. Só isso é possível para aquelas pessoas que praticam o salat. É algo admirável que acontece para o muçulmano. Para ele tudo que acontece, para ele tudo é normal. É o mal, para ele é normal. É o bem, para ele é normal. Se é o mal, pacienta para Allah subhanahu wa ta'ala. Diz: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati hada wa khalfu li khayran minhu. Acabou. Esse é o mu'min. E quando é algo do bem, agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Viemos aqui hoje aconselharmos a respeito da paciência. É preciso pacientarmos naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório para nós fazermos. É preciso nós termos a paciência naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram para nós não fazermos.
É preciso pacientarmos Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para nós. Se Allah colocou nós como pobre, vamos ter paciência na pobreza. Se nos colocou como rico, vamos ter paciência na riqueza. Tudo nós precisamos de pacientar. Não pacientamos, já chumbamos. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, num hadith disse: Ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta shawkatahu shakaruha illa kafara Allahu biha min al-khataya. O muçulmano não lhe atinge nenhum mal, não lhe atinge nenhuma tristeza, não lhe atinge nenhuma doença. O muçulmano não lhe atinge nenhuma fadiga, o muçulmano não lhe atinge nenhuma preocupação, nem aquilo, nem um espinho que vai lhe perfurar ou na boca ou pelo pé, a não que seja Allah subhanahu wa ta'ala, illa kafara Allahu biha. Allah irá lhe perdoar por causa dessas coisas que eu contei. Só porque você está num momento muito triste, muito angustiado, num momento você está numa aflição, ou estás doente. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: não há este mal que vai atingir o muçulmano, a não que seja Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar os pecados dele. Só porque você tinha seu dinheiro e acabou, só porque você tem seu filho morreu, ou teve qualquer problema social, e troca-me isto com uma coisa melhor. Se hoje morreu seu filho, esse dua, tempo de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, existiu um grupo de pessoas que pediu e viu qual era o resultado. Num dia veio um sahaba e informou para sua esposa: minha esposa, hoje aprendi dua perante Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E este dua está dizendo o seguinte: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati hada wa khalfu li khayran minhu. Aquela mulher memorizou, colocou. Aquele marido, numa das batalhas, morreu. Quando morre aquele marido, aquela mulher pediu aquele dua. Disse: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati hada wa khalfu li khayran minhu. Não reclamou, não falou mais outra coisa. Veio o próprio Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam casar com aquela mulher. Morreu um sahaba, veio o próprio Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam casar com aquela mulher. Então você, irmão muçulmano, está a perder um bem, está a lhe afligir um mal, entrega nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vai cometer o pecado, não vai se mergulhar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram para você. Tenha paciência na prática do bem. É difícil hoje você se manter no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, porque estamos num mundo mergulhado de pecados. Mas você tem que se distanciar, tem que pacientar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Um hadith da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: ma yazalu al-bala'u bil-mu'min wal-mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'at. Não vai parar de afligir problema na sua sociedade, na sua casa, a sua pessoa, os seus filhos, os seus bens serem roubados. Não vai parar isso, meu irmão muçulmano, Allah, pode crer. Não vai parar de seguir musibas em cima de um outro musiba. Hoje se foste roubado, amanhã vai morrer seu filho, depois da manhã sua esposa está doente, ou você mesmo está gravemente doente. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: ma yazalu al-bala. Não para seguir para um homem, seja homem ou seja mulher, não para até que vai se encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto essa pessoa não tem nenhum pecado. Quando estavas no mundo, era um problema em cima de outro problema, que estava a seguir atrás, e você pacientava, colocava nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, não procurava outro caminho errado. Esta atitude é a atitude que vai te levar a encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto todos os seus pecados já foram perdoados. Mas se hoje, porque seu dinheiro caiu, vai no curanteiro lhe procurar: epa, caiu o meu dinheiro. Foste roubado na sua casa, chama o curanteiro para na sua casa. Incentivarmos e exortarmos para irmãos muçulmanos na paciência, como disse a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e Allah subhanahu wa ta'ala nos orienta: dá boas novas àquelas pessoas que têm a paciência de que o único pagamento deles é o paraíso. Como nós estamos a dizer que
aquela pessoa que pacienta na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e pacienta naquilo que é haram que Allah subhanahu wa ta'ala colocou e pacienta tudo que vai lhe acontecer aqui no mundo, não tem outro pagamento que não seja Jannah. Inshallah, não tem outro pagamento. Um hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Inna azama al-jazai ma'a idama al-bala. Saiba lá, meu irmão, que na verdade os grandes pagamentos estão juntamente com grandes problemas de trás. Não é possível você ir entrar no Jannah só porque você está aqui em casa, só sentado, sem nenhum balão de seguir atrás. Allah diz: Inna ma'al usri yusra. Na verdade, a facilidade não está lá dentro da dificuldade. Não é possível você ir alcançar o paraíso enquanto aqui no mundo você foi se deixado só ao ar livre. Não. Vai haver qualquer outro grupo. Mesmo lá nos partidos, você é bem querido quando se dedica. Não se dedicou, você é alguém duvidoso. E no Allah, se você não se dedica, não pacienta, hoje o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: Inna idama al-jazai, na verdade os grandes pagamentos, ma'a idama al-bala, estão juntamente com grandes dificuldades que vão te atingir durante a sua vida. Mas o que quer isso Allah subhanahu wa ta'ala consigo? Ir se encontrar com Ele enquanto você não tem nenhum pecado. Vai te seguir cada vez mais. Hoje é problema X, amanhã é outro problema, amanhã morre seu ente querido, amanhã perde o dinheiro único que você tinha para fazer negócio, até você quase falar uma palavra que não poderia se falar. Mas aconselha-se aqui ter a paciência. É aqui mesmo onde está o paraíso, é aqui mesmo onde está o inferno. A maioria ganha o inferno através desses testes de Allah subhanahu wa ta'ala e a maioria ganha o Jannah através de pacientar esses testes de exame de Allah subhanahu wa ta'ala. E a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Wa inna Allah ta'ala, na verdade Allah subhanahu wa ta'ala, idha ahabba qawman, quando ele gosta de um grupo, ibtalahum, coloca-lhe numa prova, examina-lhes, não lhe deixa assim. Nós hoje somos examinados de um lado para outro, para ver se quem vai cair no máximo. Examinam, levam uma cunhada, vive consigo. Quantas pessoas hoje caem no erro, vão violar as suas cunhadas, violam até sobrinhas. Allah ibtalahu. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Faman radiya falahu riba. E se você ficar grato pelo teste de Allah subhanahu wa ta'ala, saiba lá que Allah subhanahu wa ta'ala também fica satisfeito consigo. Se você fica insatisfeito, o inferno é para você. Deve saber que tudo aquilo que é difícil é lá onde está o paraíso. Tudo que você vai te atingir do mal, tem que pacientar, porque Allah subhanahu wa ta'ala está a te perdoar, como o hadith que dizemos aqui atrás. Que tudo aquilo que lhe atinge o muçulmano, seja um espinho que vai lhe perfurar pela boca a comer, ou pelo pé a andar, é perdoado os seus pecados. Ou um dinheiro que vai lhe cair, não há nada que aconteça do nada para o muçulmano. Isso aqui que é a prova, isso aqui que é a vantagem de ser muçulmano. O kafir adoece, não há pagamento para ele. Mas o muçulmano é pago. Um outro hadith do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, só para terminarmos, disse: Idha arada Allahu bi'abdihi khayran. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, no tempo que Allah subhanahu wa ta'ala deseja um bem para o seu servo, ajjala lahu al-uquba, lhe dá e adianta as preocupações no mundo. Quando Allah gosta do seu servo, vai lhe fazer adiantar as suas atitudes aqui no mundo. Aquilo que você fez num pelo dia, insultou alguém, vai ver adoecer na barriga, para ser perdoado aquele insulto que você tinha feito. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ شَرًّا. E se Allah subhanahu wa ta'ala deseja um mal para seu servo, أَمْسَكَ عَنْهُ, deixa consigo as suas dificuldades, achando que eu sou sorteado. Não é sorte. Não pode achar mal ou não pode cair no erro, no baixo, por causa de Allah subhanahu wa ta'ala detestar. Só para terminarmos, estamos aqui com um tema que fala sobre a paciência. E dizemos que a paciência é a base de todo tipo de temas que existem no Dini, todo tipo de ibada. O que está no topo é a paciência. Deves pacientar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala orientou. Rezar, zakat, sono, acordar lá para as 2 horas rezar. Tem que ter paciência. Deve pacientar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Zina. E
eu falei aqui que muitas mulheres estão aí na estrada nua. Você tem dinheiro no bolso para pagar. Elas não querem nada, só querem dinheiro, mas você vai pacientar. Não, Allah, eu não posso aproximar de zina. Está aí cheio, o banco quer cliente, ele até manda mensagem. Se quer dinheiro, até M-Pesa está a mandar mensagem. Se você quer dinheiro, só fazer isso, já tem dinheiro em casa. E na sua casa acontece naquele dia, você dormiu sem comer. E a M-Pesa manda para você, Shaitani, vai levar aquela mensagem até no seu telefone, para te testar. Cai no seu telefone, você quer juro, é só fazer assim, já tem juro 500 meticais. Mas na sua casa não tem energia. Precisa pacientar, meu irmão. Ou você vai chorar, naquele preciso momento vai ter pecado. Você já chumbou. Vai te testar. Seu amigo compra um carro que estudaste junto com ele. Mas você não tem. O único caminho que ele usou foi buscar dinheiro no banco. E você já sabe que eu buscar dinheiro no banco é haram, é ilícito. Você vai parar. Vai se cautelar. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Há de chegar um tempo que Allah subhanahu wa ta'ala irá dar rizq assim. E deve pacientar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala vai destinar para você. Se fosse enxotado no emprego, no serviço que tinha, paciente Allah subhanahu wa ta'ala não vai fazer shirk. Allah yarzuqu man yasha. Allah tem programa para você. Você não fez nenhum programa para nascer. Allah fez programa para você. Se você fosse enxotado, Allah subhanahu wa ta'ala tem outro plano para si. Tenha paciência. Tenha paciência, irmão. Ou caso não, vai chumbar. O seu chumbar será um inferno. E o inferno é um lugar que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para todo aquele negligente e aquele criminoso que não quer obedecer a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e não quer seguir o conselho de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون